4, no versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará convosco. Por que a gente quer compartilhar sobre isso essa manhã? A gente já vem aqui conversando sobre algumas coisas, mas essa semana a gente acabou ouvindo uma informação que circulou aí e que só vem reforçar aquilo que a gente acredita e a ênfase que nós temos dado aqui numa reflexão bíblica. É muito importante, às vezes, assim, na religiosidade. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Na religiosidade, a gente vai olhando para a palavra de Deus para encontrar formas de agradar a Deus, para ver se Deus finalmente nos agrada. Então, esse é o espírito religioso. É usar as promessas como uma forma de cutucar a Deus. Então, a gente vai lá e desenvolve uma liturgia baseada numa promessa que gera em nós uma expectativa do que nós podemos receber. Então, isso é a religiosidade. A religiosidade é procurar Deus baseado na Bíblia, na expectativa do que Ele vai fazer por nós. Mas a espiritualidade é meditar na palavra de Deus para aprender que tipo de gente Deus quer fazer de nós, em que pessoa Deus quer nos transformar. De modo que eu olhe para a promessa de Deus não na expectativa do que eu vou receber, mas que eu olhe para a promessa de Deus na perspectiva do que eu tenho para oferecer. Deixa Deus ministrar ao seu coração. A vida só pode ser enfrentada na perspectiva de uma convicção. Que convicção? É que Deus proveu o alimento para depois permitir a fome. Então, Deus não constata a fome e vai em busca do alimento. Foi isso que o diabo fez com a gente. O diabo fez a gente pensar a partir do apetite e não da convicção. Então o diabo disse assim: no dia em que você comer, no dia em que você saciar a sua fome, então você se tornará quem você ainda não é. Então nós temos a tendência de agir a partir da satisfação, da expectativa do que eu não tenho. Então eu estou sempre movendo em cima de um apetite. Por isso que a palavra de Deus diz: quando não há conhecimento da revelação de Deus, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então toda religiosidade, ela habita o quê? O ventre. Ela habita o apetite. Então toda religiosidade é uma forma de celebrar a divindade para que a divindade satisfaça a minha fome. Então a fome vem primeiro, o alimento vem depois. Quem está entendendo o que eu estou falando? E Deus diz não. O alimento vem primeiro, a fome vem depois. Para que a fome seja a oportunidade de você desfrutar do alimento. Então, na verdade, o homem só comeu, presta atenção. Tem uma pessoa aqui que vai gostar muito que eu vou falar aqui agora. A Selene. O homem só comeu o que não podia porque ele não tinha comido o que podia. Então o mandamento de Deus nunca foi não comer. O mandamento de Deus sempre foi o quê? Comer. Então comer veio antes de não comer. Até por isso que às vezes a nossa cabeça não funciona. Porque nós estamos achando que vamos alcançar a saúde a partir de não comer. Por que para o gordo é difícil? Porque está sempre alguém falando para ele o que ele não pode comer.
Mas se a gente comesse o que a gente pode comer, a gente não teria fome para comer o que não pode. Glória a Deus, mano. Porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. O negativo nunca aperfeiçoou ninguém. Aliás, o pecado encontra poder na lei. Então a proibição nunca edificou ninguém. Porque é onde o diabo vai nos seduzir. Então, por quê? Porque aí a proibição faz você pensar a partir da sua fome, em vez de você pensar a partir da sua convicção. Então o segredo não é não comer, o segredo é o quê? Comer. Comer daquilo que Deus proveu para esse tipo de fome. Então, é essa carência que nos faz agir de maneira equivocada. E aí a gente começa a olhar para as promessas de Deus, pensando que as promessas são para nos dar o que nos falta, e não para alimentar em nós a consciência do que nós já temos. Amém? E aí o texto está dizendo o que aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos voltar lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele diz assim, alegrem-se. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade, seja o trato suave, sejam pessoas suaves de trato, né? Sejam amáveis. Então que essa temperança, que essa amabilidade seja conhecida de todo mundo, que todo mundo possa te conhecer porque você é uma pessoa amável, tratável, e não porque você é uma pessoa nervosa, ansiosa, agitada. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que as pessoas falam de você para os outros? Como é que alguém anuncia a sua chegada? Fala, oh, fulano é bom demais, mas cuidado. Porque dependendo do jeito que você entrar, não vai funcionar. Então as pessoas têm que ter cuidado para lidar com você. Elas têm que escolher palavras para tratar com você. Dependendo do assunto ou da forma que elas te abordarem, elas perderam o dia. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Ah, minha mulher é fantástica, mas... Meu marido é muito bom, mas... Aquilo lá é um crente maravilhoso, mas... Cuidado. Não, ele está falando o quê? Pessoas que de qualquer forma que elas forem tratadas, a resposta delas é sempre a mesma. Aleluia, irmão. Eu conheço gente que com fome estranha parente. Estranha parente. Estranha marido, mulher, filho. Amigo, então. Tem gente que com sono é insuportável. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Então, como é que você é conhecido? Como uma pessoa amável, tratável, que sabe estar bem em qualquer tipo de ambiente? Agora, por que ele está dizendo? O que é a causa essencial disso? O que é a causa desse estresse, dessa tensão, dessa alegria que não é constante? Você é uma pessoa alegre sempre? Não estou dizendo eufórico. Eu não sou uma pessoa eufórica sempre. Mas eu tenho ouvido Deus falar que a alegria é uma direção. É possível ser alegre sempre. Não há justificativa para você ser uma pessoa de humor ruim. Não estou falando humor de ser engraçado. Não, mas de você ser uma pessoa alegre. Olha, essa semana o Ricardo estava lá. Não foi, Ricardo? O velório. O velório da dona Maria... daqui a pouco eu lembro. A mãe do Fernando. E... Rapaz, foi muito fantástico o que aconteceu lá. Pensa um velório que começou assim... para baixo e terminou alegre. Foi ou não foi, Ricardo? Veio uma onda de alegria no meio do povo, assim,
Não, que ninguém são lá celebrando, contando piada. Quando estou falando de alegria, não é ser engraçado, aquelas coisas desagradáveis de velório. Não. Alegria, plenitude, contentamento. Não havia murmuração, não havia queixa, havia tristeza, havia saudade, mas não havia depressão. Ninguém ficou deprimido, não havia lamento, havia dor, mas sem perda. Glória a Deus, amado. Agora, o que produz isso? A ansiedade. A preocupação antecipada com as coisas sobre as quais nós não temos controle. Então, toda a nossa crise, amados, é uma crise de poder, porque é uma crise de identidade. Nós não temos convicção clara de quem nós já somos, não temos convicção clara do que nós já recebemos em Deus, através de Cristo Jesus. Por isso, nós temos uma demanda constante de controle, de ter poder sobre as coisas. E essa demanda de poder nos torna ansiosos. E a ansiedade nos torna o quê? Amargurados, deprimidos. Nos torna pessoas amargas, indigestas, intratáveis. E por que a gente está querendo compartilhar sobre isso aqui? Porque essa semana foi patenteado aí que nós somos o 5º país no mundo. Você consegue imaginar isso? Nós somos o 5º país no mundo em depressão. Nós somos o 5º país do mundo com maior índice de depressão e nós somos o campeão mundial de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do planeta. Então não vai demorar muito para a gente se tornar também campeão mundial de quê? De depressão. Agora, como é que você convive, como é que você admite essa possibilidade de um país de clima ameno, temperado, de natureza exuberante, de recursos quase que aparentemente inesgotáveis, e um povo que ansioso? É porque nós não estamos aprendendo a conhecer de maneira adequada aquilo que Deus nos deu, ou que nós representamos como testemunho de Deus para a humanidade. Nós não estamos meditando naquilo que a gente tem para oferecer, porque de alguma maneira existe uma cultura sendo disseminada nessa nação, uma cultura escrava, que nós temos que trabalhar o resto da vida para nos tornarmos aquilo que nós não somos. Estão estabelecendo para nós um outro padrão, um outro paradigma de vida, uma outra referência de felicidade, que não é a nossa. E isso tem a ver com o Evangelho. Como é que se justifica um país onde as igrejas estão crescendo, não param de crescer, onde o número de cristãos não para de crescer, e o país vem se tornando o campeão mundial de ansiedade? Então o Evangelho que está sendo pregado não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho do conhecimento, é o Evangelho da expectativa, que não é o Evangelho. Se alguém está pregando a notícia de que você está por receber, que Deus ainda vai te dar, e que você tem que fazer alguma coisa para merecer, isso é a pior notícia que um ser humano podia ouvir. Isso não é Evangelho, isso não é boa nova, isso é má notícia. Não existe notícia pior do que a possibilidade de que a sua salvação só vai acontecer quando? Amanhã. E você continuar ensinando seus filhos, a sua casa, de que a felicidade plena na vida deles só vai acontecer amanhã. Depois que eles se esforçarem muito para conquistar isso. Então nós estamos gerando gente carente. Presta atenção nessa informação, porque ela passa por aqui. Nós estamos gerando pessoas carentes, mal resolvidas, dependentes de conquistas e realizações para serem alegres. Gente projetada,
Gente que não sabe o seu papel, nem conhece a sua relevância no exato momento em que ela está e no exato lugar onde ela se encontra. Não sabe viver contentamento naquilo que ele tem ali, naquela exata hora. É uma felicidade projetada, é uma realização projetada. É tudo adiado. Ora, quem é que pensa projetado? Quem é que passa o dia inteirinho sonhando que um dia ele vai poder fazer as coisas e que um dia ele será alguma coisa? Fala para mim, quem é essa pessoa? A criança. A criança. Porque eu contava os minutos querendo ter o quê? 18 anos. Eu quero ver, quando eu fizer 18 anos, aí, o que é que eu descobri? Que eu tinha ficado velho. Que bobagem. O que nós estamos passando para a nossa família? Então ele diz o quê? Se eu quero ser uma pessoa amável, alegre, constante, eu não posso viver ansioso de coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma. Coisa alguma inclui todas as coisas, não exclui coisa alguma. Glória a Deus, amado. Então, isso quer dizer que não há nada, absolutamente nada, que justifique a nossa ansiedade. Porque Deus só permitiu a fome de acordo com a comida que Ele já tinha preparado. Então, Deus primeiro fez o fruto, depois permitiu a fome. Então, para cada fome que eu tenho, já existe um provisionamento antecipado e não posterior. Então eu só vou ser um bom trabalhador se eu trabalhar de acordo com a comida que eu já comi. E não se eu trabalhar pela comida que eu quero comer. Vou falar devagar, porque às vezes você não entendeu. Eu só vou ser um bom trabalhador e vou trabalhar no máximo da minha capacidade se eu trabalhar segundo uma comida que eu já comi. E não segundo a comida que eu quero comer. Então não há nada mais desgraçado, não há nada mais escravizante do que trabalhar para comer. Não tem nada mais escravo do que fazer alguma coisa para obter o que eu não tenho. Então eu não estou trabalhando na plena força. Se tudo que eu estou fazendo é para obter o que eu não tenho, então eu nunca vou trabalhar na plenitude da minha capacidade. Mas se eu me alimentar daquilo que Deus já me deu, e eu for uma pessoa transformada na consciência do que eu já tenho, então eu vou trabalhar segundo a plenitude da minha capacidade. Então por que às vezes o comentário de alguém me afeta? Por que a palavra de alguém me desanima? Porque essa coisa vai entrar exatamente no buraco da minha carência. Então, se eu vou para um ambiente de trabalho levando a minha carência, qualquer comentário vai ocupar um lugar que vai minar minhas forças. Agora você sabe. Mas, como é que eu vou vencer a ansiedade? Eu vou vencer a ansiedade falando assim, eu não posso pensar nisso? Lascou. Porque quando você pensa, eu não posso pensar nisso, em que você está pensando? No nisso que você não pode pensar, está entendendo? Amém, irmão? Eu não posso fazer isso. Então, o que você está pensando? No isso que você não pode fazer. Lascou. Por isso que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Porque você nunca vai se transformar pensando naquilo que você não devia estar pensando. Então, qual que é a receita? A receita está aqui. É verdadeiro, é justo, é bom, é de boa fama, é amável, tem virtude, é excelente, é digno de louvor, nisso pensai. Então, amado, vencer a ansiedade é um exercício de meditação. Você pode ir para casa, rezar, ajoelhar no milho, entendeu? Você vai lá, ajoelha no milho, você pode vir dar dízimo, oferta e falar, Deus, me liberta da minha ansiedade. E Deus fala assim para você, estou te libertando, meu filho. Está aqui. Medita, medita, medita e aprende. Porque a ansiedade, amados,
Ela está onde? No nosso entendimento. A ansiedade vem da nossa forma de pensar. Então a cura para a ansiedade é meditar na palavra de Deus para poder colocá-la em prática. E só que as pessoas não estão meditando na palavra de Deus. As pessoas estão decorando a palavra de Deus como ticket de refeição. Então o povo está cheio de versículo no bolso, como fosse ticket de refeição. Aí toda hora que eles estão num perrengue, eles arrancam o ticket de refeição, mostram para Deus, fala, Deus, é isso aqui que eu estou precisando que o Senhor me dá hoje. Que é isso, mano? Não. A palavra é o seu alimento, nem só de pão, mas de toda a palavra. Então a palavra é o meu alimento, é o alimento da minha alma, é o alimento do meu entendimento. Então se o meu entendimento, a minha alma estiver cheio da palavra de Deus, não haverá espaço para ansiedade. Ninguém vai perturbar você, ninguém vai conduzir você, ninguém vai induzir você a ser uma pessoa irritada, nervosa, porque você não vai responder segundo o estímulo da pessoa, você vai responder segundo a palavra de Deus. Porque ela é o seu fiel referente, ela é o seu fiel condutor. Então, quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus não discutiu com ele. Você não tem que entrar no perrengue, você não tem que entrar no debate. Jesus não discutiu. O que foi, capeta? Sabe lá o que você está falando? Passa! Não, mano. Não temos essa bobagem de achar que Deus vai te dar poder, você pá, pá. Não, mano. O capeta faz tudo para trabalhar o quê? Sua mente. Você tem poder, você não é o filho de Deus. Então, se é o filho de Deus, transforma pedra em pão. Aí Jesus pensou assim, mas não é só de pão que o homem vive, de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, para que eu vou transformar a pedra em pão? Não preciso disso. Eu não estou nessa crise. Amém, irmão? Então ele não entrou em luta com o capeta, não. Ele conversou com ele mesmo. Amém? Por que você não olha e está vendo tudo que a vida pode te oferecer, tanto de coisa que o mundo tem para te oferecer? Faz um culto, canta um hino, faz umas rezas, que você pode ter tudo isso aí que o mundo vai te oferecer. Mas eu vim aqui para adorar a Deus, andar com Ele, ter comunhão com Ele. Agora eu vou ter que ficar aqui ajoelhando, rezando, pedindo trem. Não, minha alegria é ter comunhão com o Pai, viver em harmonia com a vontade dEle. O que eu precisar, Ele vai me dando. Né? Eu quero lá ficar espanando relíquia, lavando tranqueira. Você veio aqui nesse mundo para cuidar de carro ou para ser carregado por ele? Né? Hã? O que é isso? Então, o coração de Jesus estava cheio do quê? Da palavra. O tentador não encontrou nele o quê? Espaços vazios, porque ele estava constantemente meditando. Então a alegria dele não podia ser roubada. Jesus não podia ser provocado, não tinha como provocar Jesus. O cara tratava ele bem, ele tratava o cara normal. O cara tratava ele mal, ele tratava o cara normal, é o que ele era. Porque ele estava pleno, ele estava cheio, não havia espaços vazios para entrar outra coisa. Por isso Jesus diz o quê? Não andeis ansiosos com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Vai lá olhar os passarinhos. Eu fico pensando, como é que um lugar onde a gente pode ver tanto passarinho, como é que um lugar onde a gente pode ver tanta planta, tanto lírio, tanta flor, tanta coisa bonita. Nós vivemos num país que ainda é um jardim, e a hora que isso aqui estiver parecendo, sei lá, uma selva. Eu até entendo falar assim, que a cidade de São Paulo é a cidade mais ansiosa do planeta, mas falar que o Brasil é o país mais ansioso do planeta, tem alguma coisa muito errada acontecendo conosco.
Porque um cara lá no centro de São Paulo, se ele quiser ter um momento assim, de meditação, olhar um passarinho e falar, gente, quem que você não cuida desse passarinho? Ele não faz culto, ele não dá dízimo. Será que é o capeta que cuida desse passarinho? Qual que é a religião desse passarinho? Qual que é a denominação dele? Será? O que ele anda lendo? E essa flor? Eu tento caprichar. Agora, o que virou a humanidade, amado? A humanidade virou uma preocupação estética. As pessoas estão preocupadas com o que elas vão vestir, porque se elas não estiverem vestidas corretamente, elas vão causar um impacto que esperam. Nós transformamos o prazer da comunhão, de comer uma comida com os irmãos, numa gourmetização da comida. Agora é a celebração dos egos. O cara vai lá, corta uma folhinha, não sei o quê, põe lá no cantinho, todo mundo... Não, na boa, mano. Não, beleza, tá tudo muito bom, tudo muito certo, mas pelo amor de Deus, velho. Hã? Não, que é isso? Nós vamos ficando doidos. Daqui a pouco, a mulher faz um tutu, não tem coragem de apresentar aquilo, só porque sabe misturar farinha com feijão. Ah, mas isso é um tutu. Só uma farofa. Não, mas pelo amor de Deus, menos. Bem menos. Glória a Deus. Porque isso virou uma celebração dos egos. Nós estamos ficando doido da cabeça. Daqui a pouco o cara, ele está preocupado em ganhar uma fortuna para poder chegar perto de um pratinho daquele. E aí a desgraça é que ele não come, não. Ele tira 200 fotos para colocar no Instagram. E você acha que ele está mostrando a comida? Não, ele está mostrando o poder dele em ter chegado perto daquela comida. Aí todo mundo, ele foi lá comer no metro e tal. Ele deve estar ganhando muito. Que coisa mais imbecil. E nós estamos ficando doentes. Então existe um diagnóstico sobre essa nação. E esse diagnóstico passa lá, dentro da sua casa, dentro da minha casa. O diagnóstico da ansiedade e da depressão. E isso é diagnóstico bíblico. Jesus termina o sermão do monte dele. Ele vem falando, e ele diz, olha, cuidado, porque o mundo será vencido pela ansiedade, pelo medo. Porque onde houver medo, o amor não se aperfeiçoa. Esse país era para ser o país do amor, da dádiva, da amizade, da vida simples, alegre, bela, um jardim plantado, e nós estamos transformando ele num deserto de gente ansiosa, nervosa, perturbada, deprimida, medicada. A pessoa não tem segurança de sair de casa se não tiver uma muleta emocional. Então, em nome de Jesus, que haja cura. E isso não vai vir de maneira extraordinária. Isso é um exercício de meditação e aprendizado. Medita, presta atenção, vai olhar os passarinhos enquanto ainda tem passarinho para olhar, vai olhar as flores enquanto ainda tem flor para olhar, vai meditar em Deus, vai ensinar seus filhos a observarem isso. Em vez de você ficar enchendo... O único programa que os pais sabem fazer hoje, porque é o menor custo-benefício, é levar os filhos para andar em shopping e não comprar nada. Para os meninos saírem de lá satisfeitos porque viu muita coisa e ao mesmo tempo estressado porque não pôde comprar coisa alguma. E aí passou o tempo, ele não teve muito trabalho, porque estacionou, subiu uma escada rolante, resolveu e pronto. Não teve que ter o trabalho de enrolar um sanduíche, arrumar uma farofa, levar esse menino com uma beira de mata aí, mostrar umas coisas, estrepar uns pés, ter que curar uns arranhados. Não, a gente quer o trem simples. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É Bíblia. É Bíblia. Não andeis ansiosos. O que é bom, o que é perfeito, o que é justo, seja isso que ocupe o vosso
pensamento. Seja essa a vossa maneira de pensar. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia tão maravilhoso, tão dadivoso, em que o Senhor nos leva a meditar, pensar nas pessoas, encontrar amigos, ser surpreendido por coisas que a gente não imaginava e que só porque a gente parou para meditar e aprender com o Senhor trouxe a luz. Irmãos de longe, irmãos de perto, trouxeram seu testemunho, sua alegria, sua confiança. E nós queremos, é isso mesmo, cura na nossa vida. Cura. Nós queremos nos opor a esse diagnóstico de ansiedade e depressão que está possuindo o nosso país. Nós nos levantamos contra essa maldição, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós queremos fazer algo prático, algo objetivo. Se essa é a doença, o Senhor disse que o Senhor nos daria poder para curar os enfermos. Então, se essa é a doença principal dessa nação, assim como o Senhor curava os leprosos, nós queremos também curar os ansiosos e os deprimidos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém, amados? Uma boa semana para todos.